a gente está começando aqui a falar da Indonésia, né? Seguindo, a gente passou pelo teatro primitivo, Egito, depois do Egito veio o quê? Mesopotâmia, depois da Mesopotâmia, mundo islâmico, depois fomos para a Índia e agora a gente está chegando na Indonésia. Novamente, falando da Indonésia. A Indonésia, ela é muito conhecida até hoje pelo seu teatro de sombras e o seu teatro de bonecos, tá? Para eles, o teatro de boneco ele é muito mais importante até do que o teatro com humanos, mas eles desenvolvem os dois tipos de arte. O teatro com humanos, e eles chamam assim mesmo, ele começou primeiro, Dunk chegando aqui conosco. Então, o teatro com humanos começou primeiro. O teatro de bonecos, como a gente conhece hoje, ele vai se desenvolver, quando o hinduísmo chega na Indonésia. Isso vai ser lá para o século I. Então, a gente está falando desse arquipélago. Inúmeras ilhas, não vou saber precisar agora quantas, existem umas muito pequenininhas que estão aqui escondidas no meio deste mar. As duas principais cidades, Bali e Java, tá? Bali, muito conhecida pelo surf, pelas suas praias, Java já é mais para um outro tipo de turismo. Então, o hinduísmo vai chegar na Indonésia por volta do século I. Mas antes disso, eles já tinham esse trabalho teatral, que como eu falei para vocês, desde 4000 a.C. Existem registros dos cultos ancestrais. O teatro que vai se desenvolver lá, ele segue algumas regras do cerimonial desses rituais xamânicos ancestrais dessas ilhas. Então, uma dessas características é a exclusão das mulheres da plateia. Mulher não podia nem assistir ao teatro, não é não fazer. A mulher não podia nem assistir ao teatro. Bem-vindos aí, quem está chegando agora. Cara, ser mulher é uma hora, né? Ser mulher é muito legal. Dá uma inveja, né? Uma vontade de ser mulher, gente. Então, as mulheres depois, elas foram admitidas na plateia, mas eu vou até mostrar numa imagem mais para frente, elas não sentam junto com os homens assistem o teatro de bonecos do lado onde os bonecos estão, porque eles têm uma importância maior do que as mulheres, e aí eles podem ver os bonecos, e as mulheres ficam do lado das sombras, elas só assistem às sombras projetadas na tela. Claro que as apresentações para turistas, tá todo mundo dentro lá, não tem essa divisão para turista não, essa divisão muito mais ritualística do que da parte do turismo. Tá? E também eles têm uma questão da vocação sacerdotal. Eles acreditam que a profissão do ator, que não tem esse nome, né? Mas ela é sagrada. Então, para algumas tribos, os atores são escolhidos ainda na infância. Essa é uma história muito legal. Como eles fazem? Eles observam as crianças das tribos e aí eles identificam alguns meninos, obviamente, que têm condição de trabalhar com teatro. Essa família vai receber uma bolsa para a educação dessa criança. Essa criança vai ter uma alimentação toda especial, a partir do momento que ela é identificada e escolhida. Ela vai ter uma formação tanto intelectual, quanto espiritual e quanto física, muito específica para desenvolver esse trabalho de atuação. E, ao mesmo tempo, ela não pode fazer um monte de coisa. Então, não pode namorar, não pode beber álcool, tem uma restrição alimentar muito específica. Quando essa criança faz 10 anos de idade, ela vai para o treinamento, que dura mais ou menos até os 16 anos, e aí sim ele vai estrear no teatro, fazendo papel ou de anjos, deuses, como eu já falei,
eles têm uma influência muito grande da religião hindu a partir do século I, mas antes eles também são politeístas. Mesmo antes do hinduísmo chegar na Indonésia, eles já tinham outras dezenas de deuses. Existem ilhas que são hinduístas, existem ilhas que são islâmicas e existem ilhas que são budistas. Então, a gente vai ver diferenças também, por exemplo, no teatro que é feito em Bali para o teatro que é feito em Java, porque o Bali vai ter uma influência um pouco mais hindu, enquanto o Java vai ter uma influência um pouco maior do Islã. E aí, isso vai dar características diferentes para o drama que vai ser desenvolvido em cada um desses lugares. A arte, a cultura e a religião para a Indonésia, ela é uma coisa só. Eles não conseguem dissociar a sua cultura, da sua arte, da sua religião. Então, como eu falei, o ator escolhido como um sacerdote e vai ter toda essa educação especial. É claro que hoje existem atores que não passam por esse processo, existem atrizes trabalhando, mas essas pessoas estão muito mais ligadas ao teatro de entretenimento do que ao teatro. O teatro ritual ainda guarda essas características. Então, existem momentos que eles vão se apresentar para os turistas. A gente vai ver um vídeo hoje muito legal a esse respeito. Então, eles têm essa divisão muito clara do que eles estão apresentando para a comunidade, do que eles estão apresentando para os turistas. E aí, algumas dessas regras que a gente vai falar vão mudar de acordo com o público que vai estar assistindo o espetáculo, o público que vai assistir. Essa imagem eu trouxe para vocês, é uma imagem de 1920, está num livro que foi publicado em 1923, de uma visita de um alemão à Indonésia. Ele vai com a sua filha, com uma comitiva, ele é um fotógrafo e também um fotógrafo documentarista. Então, ele passa alguns anos na Indonésia e ele convive com esse povo durante alguns anos. E aí ele faz esse livro que eu perdi agora o nome do livro para falar para vocês, mas eu posso de 20. Eles ainda tinham um monarca, né? E nesse momento, esse soberano deles poderia ver o rosto dos atores, por uma questão mais política do que religiosa, porque em todo o restante das apresentações eles usam máscara. Quando a máscara não é uma máscara feita, é uma máscara pintada no rosto. E cada tipo de personagem tem uma cor específica, como a gente viu no teatro da Índia, que os deuses são sempre com a máscara verde. Aqui também eles têm toda uma simbologia para o tipo de máscara, para as cores da máscara, para a forma de usar a máscara, que o povo da Indonésia conhece essa simbologia, do mesmo jeito que os hindus na Índia. A gente vai assistir, a gente vai ver um espetáculo muito belo, mas a gente não vai entender o significado de cada etapa desse drama. Isso vai sendo construído depois. A máscara para o povo da Indonésia, ela tem 4 funções. A primeira função é se comunicar com o mundo dos espíritos. Então, quando você vai se comunicar com o mundo dos espíritos, você usa uma máscara. A máscara também é usada para performance. E aí tá dança e teatro. A máscara também tem uma função de proteção contra os maus espíritos. Tá? Ela vai ganhar essa função de proteção contra os maus espíritos. E ela tem uma função decorativa, que está muito ligada à religião e à cultura. Eles não pensam assim, não é só artesanato para turista, não. É uma coisa que eles usam na casa deles, a máscara faz parte do dia a dia deles em várias etapas e vários momentos. Como eu falei para vocês que o teatro deles, de boneco, é o mais importante, quando esse teatro se desenvolve, e ele vai se desenvolver na forma do Wayang Purva, que significa, Wayang é sombra, tá? E depois vai virar sinônimo de espetáculo. Todo o espetáculo da Indonésia, eles vão acabar chamando popularmente de Wayang, tá bom? Purva significa antigo. Então, é a sombra antiga que
vai ganhar esse nome com a chegada do hinduísmo, mas a gente sabe que ela é um pouco mais antiga do que o século I. Ela já vem de antes, trazendo essa tradição desses 4.000 anos que a gente falou. O Ong significa humano. Então, o Ayang, o Ong, é o espetáculo com humanos. Olha como esse teatro de sombra ganhou tanta importância que eles passam a chamar o teatro humano, que já existia antes, eles renomeiam de Wayang Wong, ou seja, espetáculo com humanos. E o Wayang, que é a principal forma de expressão deles. Eles vão ter vários tipos de boneco. Então, eles têm 4 tipos de Wayang com bonecos. Tá bom? A maioria dos bonecos... Os bonecos podem ser feitos de couro de búfalo. Normalmente, como vocês vão ver aí nessa foto, eles têm o rosto em perfil. Vocês podem olhar aqui, ó, o rosto está apontado para o lado de cá, o corpo é mais frontal e os pés seguem a direção do rosto. Igual a arte egípcia, né? Como? É parecido com a arte egípcia também. Parecido. Pega o melhor ângulo de cada parte do corpo. Do corpo. Não precisa ser realista. Não precisa ser realista. Os bonecos não são irrealistas. Então, normalmente, os bonecos de couro estão de perfil. Os de madeira, não. Aí ele já tem uma visão mais frontal, já não tem essa obrigatoriedade de estar de lado. Aqui é uma foto também daquele livro de 1923, com a legenda do livro, no Wayang, as sombras de fantoches dourados e de ouro. Alguns são pintados de dourado, outros são feitos com fios de ouro mesmo. Eles são projetados em uma tela, encenam alguma história antiga da tradição hindu. Nos intervalos, há danças com músicas dos instrumentos de som da orquestra nativa, que é a orquestra de Gamelon, que a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente. Que aí vocês podem ver uma orquestra antiga. Eu vou passar um vídeo de uma orquestra de Gamelon para vocês hoje. Os bonecos... Aqui vocês estão vendo a tela, o titereteiro sentado sozinho, manipulando. Os bonecos, às vezes, eles têm 108 bonecos em cena. Não, 108 personagens em cena, porque às vezes tem mais de um boneco para o mesmo personagem, dependendo se muda a situação. Chegam a ter 38 protagonistas numa mesma peça. É complexo para a nossa cultura assimilar isso, né? Mas eles entendem porque são as lendas locais deles, eles trabalham muito com as lendas. Então, como vocês estão vendo aqui, a orquestra está aqui. Antigamente, os homens ficavam do lado de lá assistindo só as sombras. Quando permitiram que as mulheres fossem assistir o teatro, os homens foram colocados do lado de cá, e aí eles têm o direito de ver a orquestra e ver os bonecos funcionando, e as mulheres ficam do lado de lá para ver somente a sombra. Então, eu já falei o que significa o Wayang Purva, que é a sombra antiga. As figuras normalmente são planas, tirando nos bonequinhos de madeira, que eu já mostrei uma figura para vocês, depois a gente vai falar mais. Recortados em couro de búfalo, bonecos também esculpidos em madeiras, rosto em perfil, corpo frontal, pé sempre seguindo a direção do rosto. Opa, para frente, não volta. Os bonecos são manipulados por varetas feitas de chifre de búfalo. Eu acho uma graça que o hindu protege tanto a vaca, mas o búfalo tá lascado nessa história, sempre sobra para ele, né? As figuras também são codificadas, existem signos que o público de lá conhece e a gente não. Usam folhas de ouro no figurino e as principais cores dos bonecos são turquesa, vermelho profundo e preto, como a gente viu naquele bonequinho lá que o senhorzinho tá manipulando. As cores principais, eles vão entrar outras cores, mas muitos dos bonecos são pintados de preto e nessas cores aí. O Wayang, existem 4 tipos de Wayang, 4 tipos de teatro de sombras ou teatro de bonecos. O Wayang Kulit é o mais tradicional. É uma tela de linhaça, moldura de madeira, eles iluminam os bonequinhos com uma lâmpada a óleo. Eles não têm uma dublagem. É interessante, Dunk. Em alguns povos, como a gente viu no Caragoz, eles dublam a voz do bonequinho. Nesse caso, é um narrador.
é a figura do Dalang, que é o narrador e é o titereteiro. Ele conta a história e ele manipula todos esses bonecos. Ele tem algumas caixas de boneco. A gente viu aquela foto ali antiga, os bonequinhos empilhados ali. Mas hoje eles usam os bonecos dentro de caixa. Então, por exemplo, ele já sabe que na caixa da esquerda dele, eles vão estar com os personagens do mal. Então, eles vão ter demônios, vão ter os traidores, os espiões, os animais selvagens. Na caixa da direita, normalmente eles colocam rainhas, alta nobreza, os ajudantes, os irmãos dos heróis. Os heróis acabam ficando na frente, porque são os personagens que mais aparecem, então eles ficam ali de uma forma mais fácil de manipular. Vamos, espera aí, deixa eu ver se eu tenho... Ah, tá, depois eu vou chegar neles ali. Normalmente eles têm 5 guerreiros, que são 5 padovas. São os herdeiros do reino, os heróis que eles têm, e são muito belicosos. São personagens muito voltados para a guerra. Eles têm a figura... Aí eles trabalham muito com tipos fixos, tá? Então, eles sempre têm a figura de um conselheiro, que é o Kresna, que sempre vai dar conselhos e ajudar o rei ou os heróis que precisam de conselho. A gente sempre tem o Verducara, que normalmente é um rei tirano, tá? E tem o belo filho do rei, que é o Arjuna. Não, vocês não vão decorar esses nomes, então não se preocupem muito com eles. Tá? E aí a gente também tem o filho bastardo do rei, que é o Adipote, que vai rivalizar com o irmão. A gente sabe que nessas culturas os reis tinham sempre haréns, assim como na Índia, na China também, a gente vai ver a história dos haréns. Então, o filho do rei com a rainha, com a imperatriz, ele vai ser o herdeiro do trono. E o filho bastardo vai ter aquela rivalidade, ele sempre aparece na história. E tem a personagem do Poti Seng Hui, que normalmente ele está vindo para se vingar de alguma coisa. É aquele personagem que entra, é o vingativo. Ele entra para tocar fogo no parquinho e fazer a história acontecer. E não podia deixar de faltar os nossos queridos bufões, comandados, aí sim eu vou para o slide da frente, esses aqui são os bufões do teatro da Indonésia. Semar é o líder dos bufões, ele é como se fosse um bobo da corte, conselheiro do rei, e os outros 3 são seus filhos. Tá? E eles encarnam as características dos bufões. São criados que sempre estão armando situações, ajudam a resolver as coisas, trabalham muito com ironia, com a sátira, são os antecessores do nosso palhaço tão amado. Alguns elementos desse drama indiano. Eles têm uma apresentação muito detalhada. É tudo no mínimo detalhe. Eles têm muito cuidado com as informações. Tanto nas apresentações com bonecos, como nas apresentações com pessoas, sempre tem uma orquestra tocando ao vivo, normalmente uma orquestra de gamelã, que é uma música característica de lá, é uma coisa muito da cultura local, e é sempre tocando ao vivo, nada de música playback, não. Então, a gente estava falando do Ayang Kulit, que é o principal. A gente também tem o Ayang Gedok, que ele é mais desenvolvido em Java, e aí, ao invés de receber a influência do hinduísmo, como em Bali, como Java tem muito mais ligação com o Islã, aí o teatro já vai ter mais características do teatro islâmico. Tá? O Ayang Golik, que são com os bonecos tridimensionais feitos de madeira, então são aqueles bonecos de madeira que eu mostrei para vocês no começo, e eles contam principalmente a história do príncipe Menak, que, segundo a lenda do Islã, também com influência do islamismo, foi um precursor do Maomé. Ele foi um príncipe que permitiu que o Maomé
difundisse o Islã, que é a grande revelação que Deus fez para Maomé na montanha, lá na tal da gruta. E temos também o Ayang Kurshil, tá? Que aí ele vai misturar características dos outros bonecos. Ele vai ter uma parte de madeira, mas ele vai ser plano. E os braços vão ser feitos de couro. Mas o principal ainda é o Ayang Kulit. As apresentações do Ayang, elas normalmente, olha que legal, Zé Celso Martinez Correia, que ia gostar muito disso, deve conhecer, claro, eu estou aqui brincando que ele faz espetáculos curtos, né? A gente teve uma experiência aí de Fazendo a Face da Boa Preguiça de 3 horas de duração, mas esse espetáculo do Ayang Kulit, ele começa às 9 da noite. Bom, então o espetáculo começa 9 da noite, até a meia-noite é a introdução. Das 9 à meia-noite é a introdução. Aí da meia-noite às 3 da manhã, o drama se intensifica. E aí chega no clímax do espetáculo às 3 da manhã. E das 3 da manhã até às 6, eles resolvem o enredo, é a solução. Então você chega para assistir o espetáculo às 9 da noite, sai às 6 da manhã. Vão embora? Mas eu? Então, não. Tem lugar para sentar e comida? Tem lugar para sentar. Tem um chão muito legal onde você pode sentar e assistir sentadinho no chão. Às vezes tem arquibancada, às vezes não. Tem comida? Antes tem coisinhas que vendem fora do teatro. Além do teatro de bonecos, a gente tem as danças ritualísticas. E são inúmeras danças que eles têm lá. A mais conhecida é a dança do Barong, que é esse ser da primeira foto aí que vocês estão vendo. Muito simpático. Muito simpático. O Barong, ele é o protetor de Bali. Em Bali existem carrancas do Barong. Eu falo que o Barong, eu brinquei que eu tenho um Barong, mas eu não tenho um Barong, eu tenho uma carranca do Vale do São Francisco, que ela me lembra muito o Barong. Eu acho que eles são primos. Eu não sei. Eu acho que eles são meio aparentados, assim, não são, não, gente? Eu acho que deve ter tido aí alguma... Tem um parentesco. Esses dentões aí. O Barong, ele é caracterizado por esses dentes enormes. Ele é uma das principais manifestações de teatro-dança, né? A gente vai considerar essas danças ritualísticas como expressões teatrais. E o Barong, ele é feito nas ruas, nas feiras, durante os festivais. Um outro personagem muito característico deles é a Hangda. A Hangda é a rainha demônia. Ela era casada com um deus, e aí o deus resolveu trocá-la por um outro amor. E eu não lembro se ela morreu primeiro e ele depois se casou, ou se ele simplesmente a trocou por outro amor. Eu sei que ela volta do mundo dos mortos para se vingar. Então, a gente aqui não tem a história do homem do saco, da mulher do banheiro. Lá eles assustam as criancinhas com a Hangda. Ela é a mulher que come criancinha. Então, ela volta, as crianças ficam com medo dela. E em alguns festivais, eles têm a dança da Hangda também em público. Então, a Hangda, vocês vão assistir um videozinho sobre a Hangda também. Uma outra dança característica deles, pessoal, vamos ver se dá tempo, se parar, é o Kekak. O Kekak, ela só é realizada no templo de Uvatu, que fica no alto da falésia de Bukit, em Bali. É só nesse lugar que essa dança acontece. Ela acontece tanto para a população quanto para turista. A gente vai assistir um vídeo dessa dança hoje também, tá bom? A Lelong é uma dança que tradicionalmente era feita com meninas somente na puberdade. Quando essas meninas passavam da fase da puberdade e iam se casar, elas abandonavam o grupo de dança. Voltando para a nossa segunda parte da aula, vamos voltar lá para a Indonésia. Estávamos falando das danças, do slide atual.
Então, eu falei do Kekak com vocês, né? E do Lelong, que é essa dança das meninas. Existia antes... Ah, não. Tem uma outra dança que é muito legal também, que é de Jarankenpak, que é uma dança feita com bastões. É uma espécie de luta com bastão, mas é coreografada. Então, ela tem uma característica de luta, mas ela é só coreografada. Tem a Kiprá, que é uma dança acrobática, que eles dançam com acrobacias, e também tem a dança das ninfas, Bedajas, que eram 9 ninfas dançando. Essa dança das ninfas, ela hoje, ela evoluiu, ela é uma dança feita no teatro mesmo, para os espectadores, pagando ingressinho, indo lá ver, mas ela nasceu como uma dança de templo, uma dança em que eram 9 ninfas dançando, usando posições do Natya Zastra hindu, como eu tinha falado, da orquestra do gamelan, né? Aqui já é durante um festival, não é só na apresentação. Mas essa orquestra vai estar presente em praticamente todas as manifestações teatrais. É uma música muito característica desse público. Agora a gente vai ver um pouquinho do Wayang Kulit. Oxi. Esse é o titeriteiro. Agora a gente vai para outro lado da tela. Bom, é longo esse vídeo. Vamos para o próximo. Aqui é um documentário muito legal. In Bali, it's hard to separate between culture, Mas está em inglês. between religion, between art. This is one unity. My name is Ida Bagus Anom Suryawan. I'm a mask maker, mask dancer, puppeteer. Então ele fala, eu faço as máscaras, eu sou um dançarino de máscaras, eu faço bonecos e eu manipulo os bonecos. Ele faz tudo isso. And also puppet maker. My family, mask maker already around 6th generation. My mission would like to keep up my family tradition. In Bali, every single mask they have meaning. First, for the place of the spirit. Second, we use mask for the performance. Third, we use mask for the protection. And then mask for the decoration. This one is more like a protection mask. Sometimes we put on the gate, or sometimes we put in dining room and bedroom. This is the protection from the bad spirit. Before
people make mass come trying to find the story behind the mass. Like in Bali, every temple there has a barong mass or rangdam mass or other kind of mass. Balinese people are not praying for the mass, but we're praying for the spirit to stay there. We have a very specific Balinese Hinduism because mass, puppet, this is part of Balinese Hinduism ritual. Like in Bali, if we build holy mass, like a secret mass, we talk with the like a temple community or social community, what kind of mass they would like to build. And then also they check where they would like to find the wood. We find the wood close to the temple or cemetery. We not cut all the tree. We want it. We have to find a good day to build it. After finish the mass will be bring to the tree where we find to show the tree. This is like a reincarnation for the protect of human being, a protect of our universe. Olha que lindo. A máscara é como se a madeira a árvore morta, para que essa máscara seja... Muito lindo. O espírito dessa árvore vai para essa madeira e por isso ela vai proteger a vida que ali acontece. É muito bonito, né? A cultural life. And keep my traditional life without tradition, no modern. Without culture, you have no identity. Sem cultura você não tem identidade. Essa é a frase para mim desse vídeo mais marcante. Assim. Sem cultura você não tem identidade. Agora eu vou mostrar um trechinho de um teatro e dança da Indonésia. Deixa eu ver se é esse aqui. Nossa, tem 2 vídeos que eu Esse também é longuinho, tem 1 hora de duração, depois se vocês quiserem assistir ao espetáculo inteiro. E agora eu vou botar a dança Kekak, que é aquela dança que eu falei com vocês, que é feita no alto daquela montanha, naquele templo de Utak, em Bali. Esses rapazes desse coro também são escolhidos de uma forma sacerdotal. Eles têm um canto que para eles é uma arte muito rara e só acontece nessa montanha, nessa falésia, tanto de uma forma ritual quanto de uma forma espetacular, como é essa que a gente vai ver agora. Esse espetáculo sempre vai contar a história do rei Han,
o rei hindu Ram, que ele tem a sua mulher sequestrada por demônios e ela vai para o inferno, e aí o rei Ram vai até o inferno para resgatá-la. A gente já falou um pouco do rei Ram, o rei Rama, né? É o mesmo Hare Rama da musiquinha. Hare Rama é o rei Rama dos hindus, tá? Então, vai contar a história do rei Rama indo até o inferno lutar com os demônios para resgatar a sua mulher que tinha sido levada para lá. Aí o rei está entrando no inferno. Agora, eu vou tentar localizar aqui, porque eu queria muito colocar isso para vocês. Só um instantinho, deixa eu ver se está aqui. O que trouxe para o sacrifício? Oh, poderoso vulcano! Eu trouxe rabanete e cebolas! Não, eu quero carne fresca! Carne fresca! Carne fresca? Um marinheiro? Sim, um marinheiro. Traga um rápido ou destruirei seu povo. Eu trago um marinheiro! João, o rei da onda. Cássia, você pode ter razão pela próxima imagem. Lembrei agora. Imagem do pai. Dois marinheiros.